Recebi a ligação do banco numa terça-feira de tarde. Senhora Laura, infelizmente o financiamento do seu apartamento foi negado. Gelei. Como assim negado? A atendente hesitou do outro lado. Senhora, há 3 contratos ativos no seu CPF, 2 empréstimos pessoais e um financiamento de veículo, com parcelas em atraso. Meu coração disparou. Que contratos? Eu não tenho empréstimo nenhum. Consta aqui, senhora, R$120 mil no total. 120 mil. Eu nunca peguei esse dinheiro. Isso é fraude. Falei com a voz tremendo. Alguém usou meu nome. A atendente pediu para eu comparecer na agência o mais rápido possível com documento original e comprovante de residência atualizado, porque ela não podia abrir o histórico pelo telefone. Mão suando, corri para o aplicativo do banco e abri o extrato com calma pela primeira vez em meses. Os descontos estavam lá, pequenos no começo, com nomes de operação que eu nunca tinha visto. Lembrei que uns meses atrás tinha cruzado com um débito estranho de uns R$200 e tinha achado que era taxa daquelas que o banco joga sem avisar. E como eu trabalho 12 horas direto no plantão, fui empurrando para olhar com calma depois, e o depois nunca chegou. O financiamento do apartamento foi o que puxou tudo de uma vez, porque o banco analisou meu CPF inteiro e os 3 contratos apareceram empilhados na tela do crédito. Meu score, que eu construí por 10 anos com cuidado, tinha despencado. E o pior, eu tinha dado entrada no apartamento 2 dias antes, R$80 mil de economia, 7 anos guardando cada centavo. E agora? Quem fez isso comigo? Meu nome é Laura Mendes Carvalho, tenho 34 anos, sou enfermeira-chefe da UTI neonatal em Juiz de Fora. E até aquela ligação eu era aquela filha que sempre se virou sozinha, sem dever nada a ninguém. Naquela noite eu mal dormi pensando que tinha sido golpe daqueles novos. Hacker, vazamento de dado, dark web, sei lá. Acordei cedo, troquei de plantão com uma colega e fui na agência logo que abriu. O gerente, um rapaz que me atende há um tempo, me recebeu com aquele sorriso treinado de quem ainda não sabe o que vai vir. Sentei na frente dele, expliquei a situação e pedi extrato detalhado do ano inteiro com todos os contratos vinculados ao meu CPF. Enquanto o sistema carregava, o sorriso dele foi caindo aos poucos. Quando a impressora começou a cuspir papel, ele olhou para a tela, olhou para mim, voltou para a tela. Senhora Laura, a senhora quer que eu chame a supervisora? Quero, falei, e quero ver a câmera de segurança do dia em que o primeiro contrato foi assinado. Ele engoliu seco, foi atrás dela e voltou com uma mulher alta de tailleur cinza que me pediu desculpa antes mesmo de eu falar qualquer coisa. Os 3 subimos a imagem no computador da sala dos fundos. Era eu. Não era eu. Era a Luana, minha irmã gêmea univitelina, com o cabelo cortado igual ao meu naquele mês, a mesma franja, uma blusa branca de gola idêntica a uma que eu tinha no armário, e a cicatriz no queixo direito que ela carrega desde criança, daquela vez que ela caiu da bicicleta na frente de casa e eu corri para dentro chamando a minha mãe. A pessoa na tela tinha ido no salão e copiado meu cabelo de propósito para passar pela biometria. Senti náusea ali mesmo na cadeira. Segurei o tampo da mesa com tanta força que a unha do polegar ficou branca e respirei fundo até o ar voltar para o peito. O gerente perguntou se eu queria água. Quero, falei. Ele saiu da sala, voltou com um copo plástico e eu tomei tudo de uma vez. Quando ele sentou de novo, eu já tinha decidido o próximo passo. Quero as imagens das outras 2 agências também. Ele anotou. Quero o áudio das ligações que essa pessoa fez para o call center autorizando operações. A supervisora me explicou que esses áudios eu precisava pedir pela ouvidoria e me passou o procedimento. Peguei tudo numa pasta, levantei e saí dali com as pernas bambas, mas com a certeza martelando na cabeça. Cheguei em casa e fui direto na cômoda do quarto, naquela gaveta onde eu guardava uma pasta sanfonada azul com cópia de todos os meus documentos. Abri. Estava revirada por dentro de um jeito que só quem mora sozinha percebe. Papéis fora de ordem, pasta de lado e faltava coisa. Os rolerites dos últimos 6 meses que eu tinha impresso para dar entrada no apartamento tinham sumido.
Sentei na beirada da cama com a pasta no colo. A única cópia da chave do meu apartamento que existia fora comigo estava com a minha mãe, dentro da fruteira da sala dela, em cima da banana, no lugar onde ela tinha deixado meses antes quando eu entreguei dizendo que era para emergência. E a única pessoa que entrava na casa da minha mãe sem bater era a Luana, que no Natal passado tinha pegado essa mesma chave emprestada para regar minhas plantas enquanto eu cobria plantão. Não fiquei em casa. Peguei a chave do carro, peguei a pasta com os documentos do banco e dirigi direto até o apartamento da Luana. No caminho, meu celular tocou 2 vezes. Era o hospital perguntando se eu ia conseguir cobrir um plantão de fim de semana, e eu nem atendi. Cheguei no prédio dela, o porteiro me liberou sem chamar pelo interfone porque já me conhecia, subi e toquei a campainha. Ela demorou para abrir. Quando abriu, deu um sorriso surpreso, abriu os braços. Lau, oi, que bom te ver. O que você tá fazendo aqui essa hora? Não tinha plantão hoje? Olhei para ela sem responder ao abraço. O sorriso dela travou no meio. Senta, Luana. Lau, aconteceu alguma coisa? Você tá meio estranha. Senta. Ela sentou no sofá lentamente, sem tirar os olhos de mim. Entrei, fechei a porta atrás de mim, abri a pasta na mesa de centro, tirei o primeiro extrato e coloquei na frente dela. Você fez 2 empréstimos e um financiamento de carro no meu nome? Não foi pergunta, foi afirmação. Ela arregalou os olhos, abriu a boca, fechou de novo. Lau, eu não sei do que você tá falando. Tirei o segundo extrato. Tirei o terceiro. Tirei a foto da câmera de segurança que eu tinha tirado do monitor com o meu próprio celular, com a cicatriz dela ampliada na tela. O rosto dela ficou branco. Branco de verdade, daquele branco que sai da pele quando o sangue desce todo pro estômago de uma vez. Lau, eu ia te contar. Ah, ia me contar! Gritei pela primeira vez naquele dia. Ia me contar quando, Luana? Quando o oficial de justiça batesse na minha porta? Quando o banco me ligasse para cancelar meu apartamento? Ela soluçou, escondeu o rosto nas mãos. Como você conseguiu, Luana? Como? Ela levantou o olho, vermelho de chorar. Foi naquele Natal, ela começou, quando a mamãe pediu para eu regar suas plantas porque você estava de plantão. Peguei sua chave da fruteira dela, passei na chaveiro da esquina, fiz cópia e devolvi a original no mesmo dia. Entrei no seu apartamento 3 vezes naquela semana. Peguei seus documentos da gaveta e pratiquei sua assinatura por meses até ficar igual. Senti o sangue subir até o rosto. Não foi impulso então, Luana, foi planejado durante meses. Você sentou no seu sofá e copiou minha assinatura de propósito. Você foi no salão cortar o cabelo igual ao meu. Você roubou meu RG. Por quê, Luana? Por quê? Ela levantou da cadeira de um pulo. E foi aí que ela me olhou com uma raiva que eu nunca tinha visto na vida. Por quê? Por quê, Laura? Porque você sempre teve tudo. Sempre. Desde criança. Boa nota na escola, faculdade pública, emprego fixo, plano de saúde, especialização paga, apartamento na vista. E eu? Eu tentei 2 negócios, quebrei os 2, tô endividada até o pescoço, vivo de favor, e ninguém olha pra mim nessa família. Ninguém. Você tem todo o dinheiro do mundo guardado naquela conta sem mexer e eu tô passando vergonha pedindo 2.000 emprestado pra tia Marisa todo mês. O que custava dividir, Laura? O que custava? Você nem ia sentir falta desse dinheiro. Eu fiz o que qualquer irmã faria. Eu olhei para ela com uma calma que eu não sabia que tinha. Eu sentiria falta, e qualquer irmã não faz isso. Você fez. Sozinha. Ela começou a chorar mais alto. Falou que ia devolver tudo, que era para ser empréstimo, que ela ia arrumar uma forma de pagar antes de eu perceber. Devolver como, Luana? Falei. Você tá pedindo 2.000 emprestado pra tia. Como você ia devolver 120 mil reais sem eu perceber? Ela ficou muda. A mamãe sabia, Luana? Ela me olhou, e foi nesse silêncio que eu entendi que não era só ela. Luana, responde. A mamãe sabia? Sabia.
Ela sussurrou. Foi ela que escondeu os boletos que chegaram no seu nome lá em casa quando os bancos começaram a mandar para cobrança. Saí dali sem dizer mais nada. Ela segurou meu braço quando eu fui para a porta, implorou para eu não denunciar, jurou de joelho no carpete da sala que ia se virar para pagar. Soltei o braço dela e fechei a porta sem bater. Quando cheguei no elevador, meu celular tocou. Era a minha mãe. A Luana já tinha ligado para ela antes de eu chegar no térreo. Filha, pelo amor de Deus, vem aqui em casa agora. A gente conversa, não faz besteira. Mãe, a senhora sabia? Silêncio do outro lado. Mãe, responde. A senhora sabia dos empréstimos? Filha, vem aqui que eu explico tudo. Desliguei. Entrei no carro, dirigi para a casa da minha mãe atravessando a cidade no automático, sem prestar atenção em semáforo, com a cabeça vazia e o peito pesado. Quando cheguei, ela estava na porta me esperando com o rosto inchado de choro, segurando um lenço de pano amarrotado na mão. Me puxou para dentro, me fez sentar no sofá da sala, segurou minha mão entre as duas dela e admitiu tudo numa frase só. Filha, eu sabia, mas ela estava precisando, ela estava muito mal, e eu não tive coração de te contar. Meu chão sumiu mais ali do que tinha sumido no banco. Mãe, há quanto tempo a senhora sabe? Desde o segundo empréstimo, filha. E quando os boletos começaram a chegar aqui no seu nome porque os bancos não conseguiram cobrar dela, eu guardei, porque eu queria proteger as duas. Proteger? Repeti em voz alta. A senhora me roubou junto, mãe. A senhora escondeu o boleto que chegou aqui no meu nome, a senhora deu a chave do meu apartamento para ela fazer cópia. Ela começou a chorar mais alto. Dizia que a Luana era a filha mais frágil, que eu sempre fui forte, que eu ia entender, porque irmã é irmã e sangue é sangue. Levantei do sofá. Sangue não é desculpa, mãe. Saí da casa dela. Dirigi para casa sem chorar, sem pensar, com as duas mãos apertando o volante até as marcas das unhas ficarem visíveis no couro. Quando cheguei no apartamento, sentei no chão da cozinha, encostada no armário de baixo, ainda com a bolsa no ombro. E foi ali que o choro veio. Sem soluço grande, sem grito, só água escorrendo no rosto e a mão tampando a boca para não acordar a vizinha do andar de cima. Levantei depois de um tempo, lavei o rosto na pia, fiz um chá de erva doce que minha avó fazia quando a gente era criança e sentei na mesa com um caderno de capa preta. Escrevi 3 palavras. Documentos. Advogada. Justiça. Sublinhei a última 2 vezes. No dia seguinte de manhã, eu fui na delegacia de defraudações antes do plantão e registrei boletim de ocorrência por estelionato, falsa identidade e uso de documento falso. Levei os PDFs dos contratos, levei as imagens das câmeras que o banco já tinha me passado, levei tudo numa pasta plástica organizada por agência. A escrivã me ofereceu café 2 vezes durante o depoimento e em algum momento me perguntou com a voz baixa: Senhora, é sua irmã mesmo? É, eu respondi. É minha irmã gêmea. Ela balançou a cabeça e continuou digitando sem fazer comentário. Quando eu assinei o termo, saí dali com as pernas bambas, mas com a certeza inteira. Tinha feito a coisa certa. A pressão começou ainda naquela manhã. Minha mãe ligou chorando, dizendo que a Luana tinha amanhecido na casa dela com crise de ansiedade, que eu ia destruir a família. Mãe, ela cometeu crime. Filha, crime entre irmãs se resolve em casa. Não, mãe, crime se resolve na justiça. Você vai destruir sua irmã, ela vai ter ficha criminal pro resto da vida. Ela se destruiu sozinha quando entrou na minha gaveta e copiou minha assinatura, mãe. Desliguei. Bloqueei o número dela. 5 minutos depois, ligou a tia Marisa, irmã da minha mãe, com a voz mansa daquele jeito que ela tem de tentar acalmar. Laurinha, sua mãe acabou de me ligar desesperada, filha. Você não pode fazer isso. Sua irmã é nova. Tia, ela me roubou 120 mil. Filha, é dinheiro. Dinheiro se recupera. Irmã não. Tia, eu agradeço a preocupação, mas eu já tomei minha decisão. Desliguei. Bloqueei a tia também.
Nas 24 horas seguintes, meu telefone não parou. E eu fui bloqueando um por um, quase como um ritual. Cada vez que apertava bloquear, eu respirava fundo uma vez e seguia. No fim daquela semana, num final de tarde, 2 telefones tocaram quase juntos. Primeiro, o do tio Hélio, marido da tia Marisa. Atendi achando que ia ser mais um sermão. "Você fez certo, filha", ele falou. "E a porta da minha casa tá aberta para você sempre." Eu agradeci com a voz embargada. Logo em seguida, ligou a Beatriz, minha prima, filha da tia Marisa, que sempre foi mais próxima de mim do que a própria mãe dela. "Lau, eu acabei de saber. Posso ir aí?" "Pode", falei. Ela apareceu meia hora depois com uma marmita de comida feita por ela mesma, porque sabia que eu não tinha comido nada o dia inteiro. Sentou comigo na mesa da cozinha, me ouviu contar tudo do começo, e quando eu terminei ela falou só uma coisa. "Lau, o que precisar, eu tô aqui." Tudo. Audiência, advogada, mudança, conversa com a família, o que for. Foi a primeira noite em dias que eu dormi sem acordar de 2 em 2 horas. Foi a Beatriz que me indicou a advogada, a doutora Cibele Andrade, amiga dela de faculdade, que tinha trabalhado anos na Defensoria Pública antes de abrir o próprio escritório de criminalista. A doutora Cibele me recebeu numa segunda-feira de manhã. Me ouviu sem me interromper uma única vez por quase 40 minutos. E quando eu terminei, ela tirou os óculos, dobrou a haste devagar e falou comigo do jeito que advogado bom fala, sem suavizar, sem dramatizar. "Laura, a senhora fez tudo certo até aqui. Agora a gente vai notificar os bancos extrajudicialmente para suspender os descontos do seu salário, vai pedir perícia grafotécnica nas assinaturas e vai acompanhar o processo criminal que a delegacia já abriu. Em paralelo, a senhora vai escrever para a ouvidoria pedindo os áudios das ligações que sua irmã fez se passando pela senhora." Concordei. Saí do escritório com uma lista escrita à mão e com uma clareza dentro do peito que eu não tinha desde o dia da ligação do banco. As semanas seguintes foram as mais estranhas da minha vida. De manhã eu era a enfermeira-chefe da UTI, sorrindo para a mãe do bebê prematuro, atendendo o telefone do hospital, fingindo que estava tudo no lugar. À tarde eu era outra pessoa, indo na agência buscar mais documento, indo na ouvidoria, indo no fórum entregar petição com a doutora Cibele. Quando o áudio do call center chegou no meu e-mail uma noite, coloquei fone, sentei na beirada do sofá e escutei a voz da minha irmã, idêntica à minha em timbre, mas com aquele jeitinho dela de prolongar as vogais, dizendo: "Sim, sou Laura Mendes Carvalho, CPF tal, autorizo a portabilidade." Apertei pausa. Levantei. Andei até a janela. Voltei. Dei play de novo. Escutei mais 2 vezes seguidas, porque precisava ter certeza de que tinha ouvido o que tinha ouvido. Emagreci 4 quilos naquele mês sem perceber. A Beatriz me ligava todo dia no fim do plantão, às vezes só para perguntar o que eu tinha comido. E nos dias em que eu não respondia, ela aparecia na portaria do meu prédio com sopa numa marmita térmica. Foi ela que dormiu no meu sofá em 2 noites diferentes, quando eu não conseguia ficar sozinha. Minha mãe tentou me contatar quase todo dia. Ligava de telefone fixo da vizinha, do número da tia, de uma prima distante. E quando eu reconhecia o tom da voz dela na primeira sílaba, eu desligava. Uma vez, ela apareceu na portaria do prédio e o porteiro subiu pelo interfone perguntando se eu queria descer. Pedi para ele dizer que eu não estava em casa. Mais tarde, ele me contou que ela chorou sentada no banco da pracinha em frente durante quase 1 hora. Doeu. Mas eu sabia que se eu descesse, eu ia voltar atrás. E eu não podia voltar atrás. O processo correu mais rápido do que eu esperava. A perícia grafotécnica confirmou a fraude. As imagens das câmeras das 3 agências mostraram a Luana com a mesma cicatriz em datas diferentes. O áudio do call center foi reconhecido por perícia de voz. Os bancos, depois da notificação extrajudicial da doutora Cibele, suspenderam os descontos do meu salário e iniciaram o processo de cancelamento dos contratos no meu nome. Demoraram quase 3 meses para devolver tudo o que tinha sido descontado,
mas devolveram. A audiência aconteceu uns meses depois. Eu fui acompanhada da doutora Cibele e da Beatriz, que pediu folga no trabalho dela só para ficar do meu lado. A Luana entrou na sala com a advogada dela. Sentou de cabeça baixa e nem olhou para mim. Quando o juiz pediu para ela falar, ela levantou os olhos pela primeira vez e a voz saiu fina, quase sem peso. Excelência, eu fiz tudo isso. Eu falsifiquei a assinatura da minha irmã. Eu fui nas agências, eu fiz as ligações, eu peguei o dinheiro. Não tem desculpa. Eu errei feio. Ela chorou enquanto falava, mas não olhou para mim nenhuma vez. O juiz balançou a cabeça devagar, anotou alguma coisa e perguntou para a advogada dela se queria apresentar proposta de acordo. A advogada apresentou, o promotor analisou, aceitou. A pena ficou em 3 anos em regime aberto, prestação de serviços comunitários numa creche pública aos sábados, multa, nome sujo nos órgãos de proteção ao crédito por 5 anos e proibição de chegar perto de mim. Não foi presa. Parte de mim achou pouco. Outra parte ficou aliviada de que pelo menos respondeu na justiça. Quando ela passou pela porta do corredor para sair da sala, ela passou a poucos centímetros de mim e mesmo assim não olhou. Eu também não. Quando a gente saiu do fórum, a Beatriz me abraçou e ficou em silêncio comigo durante uns minutos no estacionamento, sem dizer nada, só segurando. Sobre o apartamento que eu ia comprar, perdi. A construtora devolveu parte da entrada com desconto de multa contratual e o imóvel foi vendido para outro comprador algumas semanas depois da minha desistência. O prejuízo real ficou em quase R$20 mil entre multa, taxa de cartório e a valorização do imóvel que eu não capturei. Fora o tempo perdido. Fora o emocional, que não tem cálculo. Eu também não quis processar a Luana civilmente para reaver esse dinheiro extra, porque ela não tinha condição de pagar nada. E eu já não queria mais ter contato judicial com ela. Minha mãe tentou se aproximar 2 meses depois da audiência. Mandou um cartão escrito à mão pelo correio dizendo que a Luana tinha começado os serviços comunitários, que ela estava arrependida de verdade, que era hora da gente fazer as pazes em família. Respondi com uma mensagem curta pelo e-mail que eu uso para coisas formais. Mãe, eu não tenho ódio, mas eu não consigo voltar para o mesmo lugar de antes. A senhora escondeu de mim por meses. A senhora viu o boleto chegar no meu nome na sua casa e guardou. A senhora não tem o direito de me cobrar nada agora. Ela respondeu com um áudio longo dizendo que eu estava sendo cruel, que mãe não se descarta, que eu ia me arrepender. Eu não respondi mais. Com a Luana, hoje, contato zero, bloqueada em todos os canais. Qualquer coisa que precisa ser resolvida do processo passa pela doutora Cibele. Da família toda, só 2 ficaram do meu lado de verdade do começo ao fim. O tio Hélio, que liga uma vez por mês só para saber se eu tô bem e me convidar para um café na casa dele. E a Beatriz, que virou quase irmã, mais irmã do que a Luana foi durante 34 anos. Com a minha mãe é diferente. Eu mantenho um fio mínimo e esse fio tem regra clara. Uma ligação por mês, no primeiro domingo, no fim da tarde. Eu ligo. Eu encerro. Pergunto da saúde dela, escuto sobre a novela, ela fala do tempo, a gente desliga. Não vou em almoço de domingo. Não passei o Natal lá. Não fui no Dia das Mães. Mandei flores no aniversário dela com um cartão escrito à mão, sem ir pessoalmente. Não é ódio, é distância. Tem amor que cabe numa ligação por mês e tudo bem ser só isso. Eu aprendi, com bastante dor, que perdoar não é voltar para o mesmo lugar. É parar de carregar o peso da pessoa de volta junto com o peso da história. Hoje, 8 meses depois daquela terça-feira da ligação do banco, eu moro num apartamento alugado menor que aquele que eu ia comprar, num bairro mais simples, mas que é meu, e onde ninguém tem cópia da minha chave a não ser eu e a Beatriz. Acordo cedo no sábado, faço café na cafeteira que a Beatriz me deu de presente na mudança, pego pão de queijo na padaria da esquina e levo tudo para a varanda. Trouxe um vaso de violeta roxa do apartamento antigo, daqueles que minha avó tinha na janela da cozinha quando eu era criança, e ele finalmente floresceu depois de quase um ano parado.
Penso na minha mãe rapidinho, sem peso, e ligo para ela no primeiro domingo do mês como combinei comigo mesma. Não penso na Luana. Não preciso mais. Penso no que eu construí, no que eu aguentei, e em quem ficou do meu lado quando o chão sumiu. Perdi um apartamento. Perdi quase 8 anos de economia investida. Perdi a irmã. Perdi parte da família. Mas ganhei uma coisa que eu não tinha antes. Eu aprendi quem era família de verdade. E aprendi que sangue não é desculpa, e que perdoar não é voltar para o mesmo lugar. Não cortei minha mãe da minha vida. Mudei o lugar dela. Hoje ela cabe no primeiro domingo do mês, e é onde eu consigo amar ela sem me destruir. Essa história é uma narrativa fictícia, criada para provocar reflexão sobre traição familiar e os limites saudáveis do perdão. Que ela te lembre que perdoar não é voltar ao mesmo lugar, é parar de carregar a dor sem precisar carregar a pessoa de volta junto. E quem te machucou não tem direito automático ao mesmo espaço que tinha antes. E que reduzir contato com quem quebrou a confiança não é vingança. É maturidade emocional, é construção diária. E isso nunca é exagero. Algumas histórias mudam quem conta. Outras mudam quem ouve. Eu espero ter mudado as duas. Se mudou alguma coisa em você, me conta nos comentários.